Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui, quero compartilhar a palavra de Deus com você no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22, e o tema da nossa meditação hoje é sucesso. A palavra de Deus diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus estava fazendo muitos milagres e a sua fama estava correndo bastante. Até mesmo seus discípulos foram enviados numa viagem missionária com autoridade para realizar milagres e faziam muitos milagres. E a notícia se espalhou tanto que até Herodes estava interessado em ver Jesus por causa da sua fama. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas um pouco mais adiante, você vai ver Jesus brilhando de glória no Monte da Transfiguração. Com o mínimo de recursos e com pessoas simples que se dispuseram a segui-lo, Jesus impactou o mundo, transformando a história humana em antes de Cristo e depois de Cristo. Para mim, uma palavra descreve a trajetória de Jesus neste mundo, e a palavra é sucesso. Ele nasceu numa família pobre, foi perseguido de morte ainda na infância por Herodes. Ele peregrinou no Egito durante algum tempo, voltou para Nazaré, na Galiléia, depois da morte de Herodes, cresceu numa carpintaria ajudando seu pai. Ele chamou alguns homens simples, pescadores, ribeirinhos, para serem seus auxiliares. Ele andou a pé no meio do povo, ele lavou os pés dos seus próprios discípulos, ele foi desprezado pelo seu próprio povo, foi condenado à morte, apesar de não poderem provar nenhuma culpa nele. Ele, enfrentando a morte na cruz, ele foi humilhado com palavras, com zombarias, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu, assentou à direita de Deus Pai, acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade. E ele recebeu um nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor da glória. Ele recebeu um nome que abre os tesouros dos céus. Ele recebeu um nome diante do qual todos os demônios são expelidos. Ele detém toda a autoridade no céu e na terra. Eu chamo isso de uma trajetória de sucesso. Definindo então sucesso. Sucesso é você fazer sempre o que Deus quer que você faça e no final receber um elogio e a aprovação de Deus. Para alcançar o sucesso, eu preciso aprender algumas coisas com Jesus. E nós vemos Jesus aqui se dedicando à vida de oração. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos.
A oração é fundamental para o sucesso. O que eu não posso fazer, Deus pode. Deus pode fazer em questão de segundos aquilo que eu levaria uma vida inteira tentando fazer e ainda não faria tão bem como Ele pode fazer num estalar de dedos. O poder de Deus é incomparável com aquilo que eu posso realizar. Então, se eu quero obter sucesso, eu preciso aprender a importância da vida de oração. Quero citar aqui um caso que aconteceu na Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava numa situação terrível e as igrejas perceberam que poderiam fazer algo pela sua nação. Então começaram a orar nas madrugadas, acordavam cedo para orar. E as igrejas se reuniam e oravam. Resultado, Coreia foi transformada de uma nação que estava em perigo de... estava sem condições, numa nação poderosa, abençoada. Um grande avivamento passou pela Coreia do Sul, as igrejas cresceram enormemente, a economia da Coreia cresceu e hoje a Coreia é uma potência, mas a transformação veio por meio da oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus estava orando e com ele estavam os seus discípulos. Jesus não apenas praticava a oração, mas ele discipulava pessoas para aprenderem a orar. A igreja toda precisa orar. A igreja deve ter equipes de intercessores para interceder pelos seus ministérios. Cada ministério da igreja pode ter também ali a sua própria equipe de intercessores. A igreja pode trazer esse tema constantemente em suas mensagens, em seus ensinos, ensinando a importância da oração. Pode fazer classes para ensinar acerca de oração. Todo novo crente precisa aprender a orar e a importância da oração. Se a igreja tiver células ou pequenos grupos nas casas, pode usar tudo isso para incentivar a prática da oração e fazer movimentos de oração. Segunda coisa, para eu alcançar o sucesso, eu preciso avaliar o impacto da minha vida sobre as outras pessoas. No versículo 18, nós lemos: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Versículo 19 e 20 diz assim: eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? Perguntou Jesus. O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus fez algumas perguntas aos seus discípulos. Quem que a multidão diz que eu sou? E vocês? O que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. De que maneira as pessoas da multidão, as pessoas da comunidade, estão entendendo as coisas que eu ensino, as coisas que eu faço? Como os mais próximos, os meus irmãos, os membros da minha equipe de ministério, estão entendendo as coisas que eu faço e as coisas que eu ensino? Que impacto eu estou causando? Jesus avaliava os resultados do seu ministério. Ele pedia um feedback. Ele queria saber como estava sendo interpretado, como estava sendo entendido as coisas que ele estava vivendo e ensinando. Para alcançar o sucesso, eu preciso também aprender a avançar uma etapa de cada vez. Versículo 21 e 22, nós lemos: Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Contassem isso o quê?
que ele era o Cristo, o Salvador do mundo, porque ainda não era o momento de dizer tal coisa. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Há etapas, há momentos, há situações que precisam ser vividas. Jesus os advertiu severamente a não contar a ninguém essas coisas. Há prioridades. Primeiro, eu preciso sofrer muitas coisas. Eu preciso ser rejeitado pelos líderes, pelos chefes e pelos mestres. Eu preciso ser morto. Eu preciso ressuscitar. Há um tempo de sofrer muitas coisas. Há tempo de ser rejeitado. Há tempo de crucificação do ego. Isso vale para nós também. Há tempo de ressurreição e tempo de glória. Mas nunca se começa pelo tempo da glória. Primeiro se tem o tempo de sofrer muitas coisas. Você quer alcançar o sucesso começando no topo da pirâmide? Não. Primeiro se começa na base. Você não chega ao alto de uma escada pisando no último degrau dela. Você pisa no primeiro e você tem que subir todos os degraus até chegar lá no último. Há um tempo de preparo, há um tempo de amadurecimento. O sucesso não chega de mão beijada para ninguém, mas há etapas que precisam ser vencidas. Jesus estava consciente disso. Ele não começou querendo ser aplaudido, não. Ele aceitou a humilhação, ele aceitou ser servo, ele aceitou sacrificar-se para então poder entrar em sua glória. Há o tempo de ser rejeitado. Muitas vezes você não vai ser compreendido naquilo que Deus te mandou fazer, mas vai fazer, obedece a Deus. Muitas vezes as pessoas vão querer enforcar você, mas você deve perseverar fazendo o que Deus te mandou fazer. Não tenha medo das pessoas, não tenha medo da rejeição das pessoas. Continue fazendo o que Deus te deu para fazer. Se Deus te deu uma missão, não desista dela. Há uma etapa a ser cumprida, persevere nela. Há um tempo antes de entrar no tempo da glória. Eu preciso ir uma etapa de cada vez. Eu não posso pular etapa sem prejudicar o sucesso. Jesus sabia que devia ir um passo de cada vez, passo a passo. E ele ensinou seus discípulos a ir também passo a passo. Eu não posso apressar o tempo de Deus. Eu não posso tomar atalhos. Muitas pessoas que tinham um grande potencial estragaram o seu sucesso por quererem atalhar as coisas. É importante você aprender que há um tempo, há um processo, há um amadurecimento. Deus trabalha no meio das dificuldades para fazer a gente crescer. Quero ilustrar isso aqui agora por meio de um homem que a Bíblia nos fala a respeito dele. O rei Davi foi um dos mais famosos e mais importantes reis de Israel. Ele foi o segundo. Primeiro foi Saul, depois Davi. Saul foi rejeitado por proceder mal e não obedecer a palavra de Deus. Davi foi escolhido para substituir Saul quando Saul ainda estava vivo. Davi foi ungido pelo profeta Samuel com a promessa: você será o novo rei de Israel. Davi foi levado para servir na casa de Saul, porque Saul ficou doente, com problemas mentais e espirituais, e Davi tocava a harpa e o som da harpa tranquilizava Saul. Davi foi instrumento de Deus para vencer um inimigo de Israel chamado Golias, um gigante, e o povo já começou a admirar grandemente Davi. Davi começou a servir na casa de Saul e se tornou um importante guerreiro de Saul.
E o povo elogiava Davi. Saul começou a perseguir Davi e queria matar Davi, porque percebeu que Davi seria o próximo rei. Mas Davi manteve-se fiel, esperando o tempo de Deus. Quando Davi teve a oportunidade de vingar-se de Saul, matá-lo e tomar o poder, Davi se recusou a fazê-lo. Ele esperou o tempo de Deus, até que fosse o momento dele tomar posse do reino que lhe estava prometido. Davi sabia que o sucesso passa por essa etapa, uma etapa de cada vez, um passo de cada vez. Ele soube respeitar, soube honrar o seu líder, que queria matá-lo, mas ele queria servi-lo o tempo todo. Davi não levantou a mão contra aquele que estava no poder para derrubá-lo, para tomar o seu lugar. Ele esperou o tempo de Deus. Mas nós vemos casos de pessoas fazendo coisas diferentes, querendo puxar o tapete do líder para ocupar o seu lugar. E com isso estragam o plano que Deus tinha de usá-los como sucessor daquele líder. Aprenda, você não pode pular etapa. Você não pode tomar atalhos sem estragar o sucesso que Deus planejou para você. Você pode sim chegar ao sucesso. Você pode fazer sempre o que Deus quer que você faça e no final receber um elogio de Deus. Lembre-se dessas 3 coisas. Dedique-se à oração e junte gente ao seu lado para orar pelo mesmo objetivo que Deus te deu. Avalie o impacto que as suas ações estão causando na vida das outras pessoas. E avance uma etapa de cada vez, passo a passo. Vai subindo a escada degrau por degrau, esperando o tempo de Deus. Não tome atalhos. E Deus vai te usar grandemente. A sua vida será um sucesso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo a tua palavra, para que ela possa ter sucesso em fazer sempre a sua vontade, o tempo todo, e no final receber o elogio do Senhor e a tua aprovação, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana. Mais informações da nossa igreja você encontra na continuação desse vídeo. Tenha um ótimo dia.